É Deus quem coordena a natureza, Deus quem coordena os nossos corações. E se estamos aqui é porque temos um motivo. Nós viemos buscar aquilo que o Senhor prometeu nos dar, que são as suas bênçãos, né? Amém. E é muito bom estar aqui mais uma vez, para a gente compartilhar um pouquinho da palavra. Todo pregador gosta de falar, né? Primeiro, a mensagem vem para a gente, né? E eu estou estudando o livro de Mateus, os Evangelhos, e é tão interessante a gente começar a pensar como que Jesus foi desde pequenininho. Você começa a ver o milagre do seu nascimento, a gente vê Jesus, né, se desenvolvendo, crescendo no ministério, e é tão interessante também ver os milagres que ele fez, né? E cada palavra que ele falava, cada ação que ele fazia, não tinha defeito, era tudo com muita perfeição, né? A gente vê os fariseus, os saduceus, fazendo perguntas tão difíceis que eu acho que se fizesse para nós hoje, e se não tivesse a palavra de Deus, será que a gente conseguiria responder? Mas Jesus, ele tinha a sabedoria dos céus, né? E ele sempre nos ensinou com suas palavras e com suas ações. E hoje eu gostaria, né, de estudar com os irmãos o livro de Mateus, capítulo 4. Vocês podem abrir suas Bíblias. Mateus, capítulo 4. Nós vamos começar a ler do 1 em diante. É uma história muito conhecida. Muitos pregadores gostam de falar, né, a respeito desse tema. O título tem como A Tentação de Jesus. Os irmãos acharam? Amém. Amém. É fácil de achar, né, Mateus? Então vamos para a leitura. Capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-a na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Versículo 8. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os seus reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Versículo 10, Jesus disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Fechando no versículo 11, então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Sabe, irmãos, é uma história assim forte da gente ler, pensar que Jesus estava no início da sua missão, começando ali, tinha acabado de ter sido batizado por João Batista, como diz naquela fresquinho ali, só que aconteceu que o Espírito o levou para o deserto. E hoje, na mensagem de hoje, nós vamos tirar 3 lições dessa história, na verdade, do fato, né, que aconteceu realmente. Nós costumamos falar assim, que no final de ano a gente faz a retrospectiva, a gente já começou aqui a empolgar nos pedidos, agradecendo, né? Charlie até comentou que o ano não acabou, mas a gente fica tão grato a Deus de passar por mais um ano, né? Nessa terra, com tantas coisas que o inimigo coloca para nos destruir, e a gente vem aqui com gratidão a Deus, e também, pensando no final de ano, a gente sempre vem com aquela listinha: quais são as minhas metas para o ano de 2023, cada ano muda, quais são as minhas metas e objetivos para o ano que vem, e eu tenho certeza que muita gente pensa, pelo menos uma, quem não faz nenhuma, tem certeza que alguma coisa ele pensa: talvez eu faça isso. Outros realmente costumam escrever bonitinho ali na agendinha, no final do ano confere se cumpriu, né, Cleusa? E isso, assim, é muito importante para cada um de nós. Mas nós vimos aqui no relato que Jesus, ele também
também estava diante de uma nova missão. Jesus estava iniciando ali e com certeza, a gente sabe, como filho de Deus, ele também tinha os seus planos espirituais, ele tinha os seus propósitos aqui na Terra, assim como nós também temos. E eu fiquei pensando, né, lendo essa história, eu fiquei assim, gente, diante de um novo ano, a gente pode tirar 3 lições importantes aqui hoje. Só que geralmente os pregadores, né, costumam falar mais de como Jesus respondeu a cada tentação. Mas hoje nós não vamos focar nesse ponto, porque nós já sabemos da importância, né, da gente estar em contato com as Escrituras Sagradas, para a gente sempre ter o que responder, né, que Jesus sempre respondia. Está escrito, diante de cada tentação. Mas só que hoje nós vamos ver diferente. Geralmente, quando vai acontecer uma guerra, o que o inimigo faz primeiro? Será que ele já chega lá atacando e ele vai ser vencedor se ele só chegar e atacar? Será que é só isso, irmãos? Estratégia. E eles gostam muito de falar o seguinte: para você conseguir vencer o inimigo, você tem que conhecer primeiro a estratégia do seu inimigo também. Vamos supor, se o inimigo, você sabe que ele tem facilidade com aviões, então você já vai ficar pensando, então eu vou ficar atento aos aviões que eles podem aparecer por aqui. Então, assim, nessa história, nós vamos olhar com esse olhar. Qual que foi as estratégias que o inimigo usou nesse relato? Nós vamos voltar aqui justamente na primeira. Nós vamos tirar lições dessa primeira tentação, que coincidentemente foi a primeira tentação que aconteceu no nosso planeta. Em qual ponto que o inimigo tentou enganar Adão e Eva? Primeiro, na alimentação. E não é coincidentemente que ele tenta Jesus também o primeiro ponto na alimentação? E a gente fica pensando o seguinte: olha, Satanás hoje, eu vou pedir o Yuri, né, para colocar para a gente uma imagem. Olha só essa imagem, irmãos. Você vê uma pessoa compulsiva que não consegue resistir àqueles doces ali bem enfeitados, coloridos, e realmente, né, irmãos, olha pra você ver, é muito detalhado, as coisas são muito chamativas. E para quem já tem a tendência, irmãos, você acha que é fácil negar um docinho daquele? Será? Vamos supor, tem gente que fala assim: eu não tenho costume em comer doce, não é a minha fraqueza, mas faz um teste, irmãos. Começa a comer o docinho todo dia depois do almoço, durante 15 dias, 20 dias. Todo dia você escolhe um daqueles docinhos, uma balinha, todo dia depois do almoço. Mas aí depois você interrompe esse costume seu. O que seu cérebro vai pedir? Doce. Quando você parar de comer, fala assim: cadê o docinho que você estava me dando todo dia? Então, assim, trazendo para o lado espiritual, eu fiquei pensando muito nesse ponto. E é um dos pontos que a gente pode tirar como uma forma de prestar atenção. Se essa é uma estratégia que o inimigo costuma usar na alimentação, já entrando no novo ano, como que eu me decido agora, né, em alimentar no novo ano? Eu vou comer coisas que realmente vai me destruir? Porque hoje em dia a gente escuta o engano de Satanás dessa forma. Hoje em dia é assim: se você quer ser saudável, o que você tem que fazer, Tininha? Tem que entrar no YouTube, pegar uma receita, procurar, ir no supermercado, escolher. Para você ser saudável, você tem que se planejar. Agora, para você ter uma vida assim de qualquer jeito, é fácil demais, não precisa nem um vídeo, não precisa assistir nenhum vídeo no YouTube falando assim: como eu vou me alimentar mal. Não tem isso. Só de você acessar o YouTube tem a propaganda. iFood, a pizza, tem que ter um monte de coisa ali. Então, assim, o inimigo é um dos pontos que ele vai usar muito, não só ano que vem, mas a partir de já. Ele sabe o seguinte: coisa pronta, né, Cleusa? Que hoje em dia a indústria, ela tá assim, ela não está preocupada se você vai ter saúde, né? Ela quer que você compre mais, vicie. Isso que o inimigo quer. Porque ele sabe o seguinte, irmãos: quando nós estamos com a mente entorpecida, viciada desse jeito aqui, nossa comunicação com Deus ela fica muito complicada. Porque o Espírito Santo tenta falar com a gente, mas a gente está ali com a mente cheia, corpo cansado, distraído, e fica muito mais difícil você resistir a alguma outra tentação. Porque geralmente, quando, é sempre falado isso, né? Quando a gente vence um apetite ou alguma coisa que nos faz
faz mal, isso te dá força para vencer outro tipo de tentação. Vamos supor, Jesus ele passou por essa primeira prova, né? Graças a Deus por ele ter passado. Mas assim, é um ponto interessante a pensar. Se você vence aquilo que te domina, vamos supor, se essa moça aí começar a dominar o seu apetite para os doces, com certeza ela vai conseguir vencer muitas outras coisas. Então Satanás sabe que se ele pegar no ponto da alimentação, é um ponto que realmente nos faz ficar mais fraco do que é o objetivo final dele, nos destruir, né, irmãos? A Bíblia fala disso. E nós vimos aqui também um segundo ponto. Pode passar a imagem, Yuri? Que Satanás tentou. A gente viu aqui, a Bíblia, ela detalhou que para onde que o diabo levou Jesus? Lá para cima do templo, né? Lugar alto. E ali Satanás começou a fazer o quê, ó? Falar na cabeça dele. Ô Jesus, por que você não pula daí? Ô gente, você acha que isso é um pedido interessante? Não era tentação? Por que Satanás usou esse ponto? Pula daí, entre aspas, suicida, né? Pula desse prédio, desse templo alto aí. Por que ele fez isso, irmãos? Pensando, né? Não na resposta de Jesus, pois nós vamos deter na estratégia do inimigo para a gente conseguir vencer ele. Por que o inimigo falou isso com Jesus? Sabe, irmãos? A Bíblia descreve que Jesus já estava quantos dias jejuando e orando? 40? Vocês já pararam para pensar o que é ficar 40 dias jejuando? É muita coisa. E a gente sabe que, vamos supor, a gente fica, né, nos testes de oração, né, a gente costuma ficar um dia, no final do dia você está quase desmaiando, querendo alguma coisa salgada, você fica querendo alguma coisa que te sustenta. Agora pensa 40 dias, irmãos, sem qualquer alimento, né? E Jesus já estava no final de 40 dias. Então, como que ele estava, irmãos? Bem fraco, como ser humano, né? Ali, né, no estado de homem, né? Ele estava fraco. A Bíblia fala aqui no primeiro verso que ele estava com fome, cansado. E o inimigo aproveitou, irmãos, essa situação. E a gente traz de lição para a gente o seguinte, olha. Satanás, ele fica de olho para ver qual que é o seu momento que você está mais cansado, o momento que você está mais fraco. Por quê? Ele sabe que durante esse momento que você está passando por uma tentação, por um problema na família, em casa, no trabalho, ele sabe que esse momento está te abalando. E o que ele faz? Ele fala assim, olha, pode desistir. Você não dá conta, não? Desiste, não tem ninguém que pode te ajudar a resolver isso. Você vai ficar insistindo por quê? O que ele fala? Hoje a gente vê muito isso, né, irmãos? Hoje a gente vê uma população que não está tendo controle sobre as coisas. O controle emocional hoje em dia está muito raro. A gente vê pessoas totalmente movidas a remédios, né? A gente tem conhecidos, né, amor? Pessoas falando assim, olha, se eu não tomar um remédio, eu não saio dessa cama mais nunca. Se eu não tomar esse remédio aqui, eu nunca mais levanto, eu vou ficar deitada para sempre, só chorando, destruída. Tipo assim, a médica passa um remédio, aí a pessoa ainda tem aquela iniciativa de susto, de depressão, de coração batendo, e ela vai pedir remédio mais forte, vai pedindo remédio e fala, sem ele eu não vivo. De toda forma, não estou vivendo, infelizmente. E o inimigo aproveita essa hora, irmãos. Se vocês virem as notícias, a gente vê quantos jovens estão suicidando hoje, né, Tefa? A gente sabe porque na nossa cidade a gente vê pessoas novas hoje em dia não conseguem dominar coisas simples. Não passou no vestibular, vai suicidar. Terminou o relacionamento, vou morrer. Então, assim, o inimigo ele faz isso hoje, ele aproveita seu momento de fraqueza para te mandar para você morrer. Fala assim, pode morrer, entrega a vida porque tá tudo ruim, não tem solução. E a gente sabe que tem, né, irmãos? A gente tem um Deus tão maravilhoso, a gente tem um Deus que sempre nos atende, né? Sempre usa alguém para nos ajudar, para nos motivar de novo, para nos pôr de pé. Fala, não, tem esperança. A gente vem cá, escuta uma mensagem, fala, não, tem esperança. E o inimigo não quer isso. Então, o segundo ponto para a gente vigiar. Daqui para frente, no ano que vem, vamos vigiar os nossos pensamentos. Satanás põe uma dúvida na cabeça de Jesus. Quando ele diz, se tu és filho de Deus. Isso. Se, aí, é muito forte, irmãos, porque ele fala assim,
se você é cristão, você não pode ficar assim não. Você pode desistir, porque se você é cristão e Deus não te ajudou, e agora? Ele fala assim, né? Põe dúvida, né? Põe dúvida. Isso mesmo. Então, irmãos, vamos pensar nesses pontos. Primeiro, vamos cuidar melhor da alimentação, para o Espírito Santo falar com a gente, para a gente ter uma mente mais em paz com Deus, para a gente conseguir vencer as demais coisas. Vamos vigiar também com o que o inimigo está pondo na sua cabeça. Não deixa ele te desanimar, não deixa ele te fazer pensar que você tem que morrer e é isso. Não. E a gente vai agora para o último ponto. Pode colocar a outra figura. A gente vê aqui uma mulher totalmente compulsiva pelas compras. A gente vê aqui hoje, né, o terceiro ponto que na história de Jesus, né, que Satanás usou. O que ele falou? Ele levou Jesus para um lugar alto, um monte alto, e mostrou o esplendor da terra. Eu fico imaginando, né, o que ele mostrou naquela época, né? Porque hoje em dia tem outros tipos de atrações, né? É só a gente entrar no Instagram que você vê aquelas ostentações, assim, de atores e atrizes ostentando cabelo, ostentando a roupa nova, ostentando um passeio. Hoje tudo é ostentação. E se você não segue aquilo, você é uma pessoa triste. Por quê? Se você posta uma foto ali que não deu o tanto de curtida que sua amiga, você já pensa que ela é mais bonita que você. Se o seu amigo postou uma foto com um carro mais bonito e você só tem um ali que cai nos pedaços ou nem tem, você começa a ficar triste. Então, por que Satanás usou esse ponto, irmãos, com Jesus, mostrando ele as coisas, o esplendor, né? Na minha Bíblia fala assim, que ele mostrou o esplendor das coisas. Então, é um ponto que a gente tem que vigiar também. Esse é o terceiro ponto e último. A gente vai até fechar pensando nesses pontos. Por quê? Satanás, ele quer incentivar a vaidade em nosso coração. A gente sabe que quando uma pessoa está muito focada naquilo, automaticamente ela quer fazer aquilo também. Se eu começar a ficar seguindo no Instagram ali, moda de roupa o tempo inteiro, vai ficar aparecendo pra mim toda hora, catando de roupa. Se você começar a seguir aquelas coisas, né, de cabelo chique, não sei o quê, que paga R$1.000 para você ter um look novo. Se você continuar seguindo isso, começar a encher seu coração disso, o inimigo vai começar a colocar vaidade no nosso coração. E quando nós estamos na vaidade, ele aproveita. Porque ele aproveita mesmo, irmãos. Quando nós estamos presos nisso, com certeza a gente não leu a Bíblia, com certeza a gente não fez o trabalho missionário, com certeza a gente perdeu todo o tempo cuidando de coisas da terra. E é esse o objetivo dele. A gente vê que ele tem seus métodos e meios, né, para nos distrair nesse mundo. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias. O problema é que não acaba, né? A moda, né? Não acaba. Quando eu entendi de jeito, eu comecei a andar na moda aí no tempo. Cheguei na moda quando eu era jovem, calça boca assim, sapato preto lá. Voltou tudo de Tudo era novo. moda, né? Que era cinto, fivela largona, que cintão assim. Sim. E o Então, até hoje interessante, já tem. até hoje, e não acaba. E o interessante é assim, se a moda tá falando isso e você tá desse jeito, aí fala assim, não, você tem que comprar. Vai lá comprar, você não tem dinheiro. Não, faz parcelado, compra assim mesmo, fica sem não fica diferente não. Então assim, é isso que o inimigo põe, sabe? Porque, por exemplo, nesse tipo de tentação, ele vai falar com você assim, olha, o que Deus te dá não é o suficiente. Ah, Deus te deu essa roupa, não é o suficiente não. Ah, Deus te deu um cabelo assim, Deus te deu uma casa assim, um carro assim. Não é suficiente não, olha lá seu amigo lá. Então assim, são os mesmos tipos de tentações hoje. Não é diferente, irmãos. Por isso que essa história está na Bíblia, para a gente vigiar a estratégia do inimigo. Nós vamos ler agora Mateus, capítulo 18, o versículo é o 9. Cleusa quer ler para a gente? 18, versículo 9. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor é entrar na vida com um só olho do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Irmãos, esse texto também, quando eu estava estudando, eu fiquei pensando, gente, é muito sério. Quando a gente lê o restante do capítulo 18, Jesus não vai citar só o olho. Eu quis colocar o olho porque tem a ver com o que a gente vislumbra hoje em dia, né? Jesus fala o seguinte, se a gente quer entrar no reino, se nosso foco
meu objetivo foi ir para o céu, nós precisamos, vamos supor, deixar tudo aquilo que nos faz perder a salvação. Se o meu olho está me fazendo pecar, vendo essas coisas, introduzindo a vaidade na minha vida, o que eu tenho que fazer? Sai fora, tira. Se o celular está te fazendo pecar, tira ele. Se a rede social você não consegue controlar, tira ela também, né? Deus falou muito bem no domingo. São coisas que acabam com o nosso tempo, que acabam principalmente, mais do que o nosso tempo, a coisa mais preciosa do mundo é a nossa salvação. E nessa noite essa é a mensagem, para a gente vigiar nesses 3 pontos, porque o inimigo ele vai usar as mesmas estratégias. Desde que o mundo é mundo, ele usa isso. Ele te pega na alimentação, ele te pega nos seus pensamentos tristes para você desistir, e ele te pega também nessa questão da vaidade, porque tudo isso, irmãos, são pontos que nos faz desviar do caminho correto. E a gente cantou o hino inicial. Quantos conheciam aquele hino, Vigiar e Orar? Conhecia? Então, esse hino, quem gosta muito dele é a avó de Douglas, a Dona Aurora. E é muito bonitinho, porque quando a gente vai lá, ela começa a pedir os hinos do Inário. E esse hino, ela tá assim, ela chama a mãe de Douglas de Neia. Ela falou assim: Ney, qual que é aquele hino que a gente canta, que tem que orar, vigiar, de manhã, de tarde, e de manhã, meio-dia, de tarde, e depois tem que agradecer? E nós estamos tentando descobrir que hino que era esse. Aí ela começou a cantar, a gente foi e descobriu que era esse hino, Vigiar e Orar. Quando a gente presta atenção na letra desse hino, ela é muito forte, porque ela fala o seguinte: olha, quando você acordar bem de manhãzinha, quando parece tudo sereno, firma, vigia, porque uma tempestade pode chegar. Quem já passou por isso, irmão? Acordou bem, feliz, chegou no seu trabalho, chegou lá, teve a prova. Todo mundo acho que já passou por isso. Então o hino fala: acordou de manhã, oração, vigia, porque uma tempestade pode cair. E lá fala também, meio-dia. O que pode acontecer meio-dia? Lá fala assim, meio-dia, quando as coisas estão pegando fogo, quando as coisas estão acontecendo, que está aquela confusão. Aí lá fala, vigia e ora também. Porque você precisa passar por essa tempestade, essa confusão toda, e não pode perder a comunhão. No meio dessa bagunça toda, você não pode perder a comunhão. Então, vigia e ora. E de tarde, o que o hino fala? O hino fala assim, olha, e à tarde, quando você terminar os seus labores, lá fala, agradeça. Porque quando a gente chega em casa, irmãos, é um motivo de agradecer, não é? Você foi trabalhar, você voltou, você teve saúde, você teve apetite para alimentar, você teve disposição. Deus te deu tudo, então é motivo de quê? De agradecer. E a gente agradece orando. E o último verso fala também, né? Para a gente buscar sem cessar. Porque nossa vida deve ser em constante vigília e oração. Que essa mensagem de hoje possa tocar os nossos corações, que possamos ficar atentos a essas artimanhas do nosso maior inimigo, porque a gente sabe que ele já é um derrotado, mas nós temos a chance da salvação, porque Jesus morreu, foi por nós. Amém. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, que o Senhor nos acompanhe. Amém. Vamos ter uma mensagem?